Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, bom dia para todos, irmãos e irmãs. Hoje, nesse dia, é o dia 27, dia que nós celebramos São João Evangelista, quer dizer, apóstolo e evangelista de Cristo. E vamos pedir então nesse dia que Deus possa nos iluminar pela intercessão do evangelista João, nos dá a sua graça, nos dá a sua bênção para a nossa caminhada, força para a nossa vida cristã. Muito bem, o evangelho de hoje é João, capítulo 20, versículos 2 ao versículo 8. Não se esqueça de dar o seu like, o seu gostei para esse vídeo. Vamos então iniciar a reflexão desse evangelho. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi ao encontro de Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, então hoje nós celebramos essa festa de João Evangelista, apóstolo de Cristo, um dos primeiros chamados por Jesus. Ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Ele nos escreveu o Evangelho, que nós conhecemos como o quarto Evangelho de João, escreveu bem depois dos outros, por isso que ele é bem diferenciado, ele tem uma escrita um pouco diferente, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos os sinóticos. E ele foi escrito bem mais tarde, com outras características, diferentes. E outros aprofundamentos distintos, inclusive, sobre a percepção que se tem da pessoa de Cristo, da sua vida, enfim, da sua espiritualidade, enfim. Ele narra e conta algumas coisas que os outros não narram, aprofunda coisas que os outros não aprofundam, etc. Cada um com a sua característica, é claro. E aqui nesse evangelho ele é chamado de o discípulo amado, João, o discípulo amado. E é isso que o evangelho nos mostra hoje, porque ele é identificado assim, não no evangelho dele, mas como aparece sempre essa figura do discípulo amado, a tradição sempre ligou essa expressão à pessoa dele, embora não fique claro nos textos que seja ele, mas a tradição percebeu que se tratava dele. Então, essa dimensão do discípulo amado, ela precisa estar na nossa vida também, porque nós somos amados por Deus, devemos nos sentir assim. Acolhidos por Deus como discípulos amados que devemos ser, e não se reduz só à pessoa de João, mas a própria comunidade de Cristo é uma comunidade de discípulos amados, porque ela nasceu aos pés da cruz, essa comunidade de Cristo. Vamos lá, João 19, 26, abre aspas. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse: mulher, eis aí teu filho, filha, eis aí tua mãe. Fecha aspas. Veja como que a comunidade nasce aos pés da cruz. E João é um símbolo dessa comunidade. Ele é o discípulo amado e a comunidade, como discípulos amados, nasceu aos pés da cruz, como bem podemos perceber. Então, hoje o Evangelho mostra de fato a presença de João, a presença de Pedro e Maria Madalena, naquela cena da ressurreição, em que a Maria Madalena corre e diz para eles o que está acontecendo, e eles então, Pedro e o discípulo amado, vão correr até o túmulo, para de fato constatar se aquilo estava acontecendo conforme Maria Madalena havia relatado. E João corre bem mais depressa, talvez por ser mais jovem, e é mais jovem do que Pedro. Pedro talvez esteja mais lento devido aos pesos de consciência, vamos dizer assim. Ele vai correndo, mas não com a mesma empolgação e velocidade de João, o discípulo amado, pois ele negou Jesus 3 vezes. O próprio peso de consciência torna ele mais lento, mais fragmentado espiritualmente. Ainda uma pessoa que precisa de cura, vamos dizer, precisa do perdão de Cristo, ainda não se sente totalmente preparado para encontrar essa novidade do Cristo que reaparece. Então, ambos entram no túmulo e veem a mesma coisa. E o discípulo amado não tem dúvida, veja que ele é rápido em perceber o que está acontecendo aqui.
né? Ele sabe no coração dele que não se trata de um simples desaparecimento do corpo, ou que roubaram o corpo, que é uma narrativa que vão tentar colar depois, a sinagoga, o Sinédrio vai tentar fazer, né, essa narrativa, mas isso não colou, na verdade. Ali João imediatamente tem a sensação, a percepção, a intuição de que Jesus está vivo e ele está ressuscitado. E Pedro ainda está atordoado pela morte, ele negou Jesus 3 vezes, então ele está como que ainda, é uma situação velada para ele. Ele se sente pesado ainda, pesaroso no seu coração. E o discípulo amado, ele tem um olhar amoroso e ele reconhece a presença ali, né, da cena, reconhece a presença dessa cena e da singularidade de Cristo, que está vivo e ressuscitado. Bom, no dia seguinte, né, a gente vai perceber que após esse fato aqui da ressurreição, no dia seguinte no lago de Genezaré, eles vão estar pescando e vão estar com um barco em alto mar, dentro do mar. É uma cena da pescaria e o discípulo amado lá do barco vai reconhecer quem está na praia, que é Jesus que está ressuscitado. Veja que é ele de novo quem reconhece, né? O discípulo amado, ele não tem essa incompreensão, ele não tem essa dificuldade em perceber a presença de Cristo. João 21,7 é aquela cena que mostra, então o discípulo a quem Jesus mais amava disse a Pedro, é o Senhor, que está lá na praia. Foi aquele café da manhã, foi logo após essa cena aqui do túmulo. Então Pedro vai começar a entender, um pouco mais lento do que o discípulo amado, na verdade, mas ele vai chegar à percepção também de que Cristo está ressuscitado. Na verdade, ele aprende alguma coisa com o discípulo amado, né? Ele está aprendendo alguma coisa, porque Pedro também é um discípulo amado. Lembra nessa cena do lago de Genezaré, vamos lembrar? Pedro, tu me amas? Ele é o discípulo amado. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Tu sabes que eu te amo. 3 vezes, quer dizer, praticamente para curar Pedro, né? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes e ele precisava desse perdão de Cristo. E aí sim, ele também se torna o discípulo amado. A gente precisa na nossa vida compreender esse mistério da presença de Cristo, restaurando os seus discípulos, né? Jesus, ele vai confiar a Pedro o pastoreio, porque agora sim, ele está restaurado, restabelecido. Ele é também um discípulo amado e ele poderá então confirmar os irmãos na fé com a própria vida, dando a própria vida. Muito bem, irmãos, pensamos hoje nessa realidade de João, evangelista, apóstolo. Será que nós somos também bons evangelizadores? Será que nós temos sido bons apóstolos de Cristo? Será que a gente tem vivido a nossa vida com um testemunho sincero, né, de fraternidade junto aos irmãos? Será que a gente tem se engajado também nessa missão da igreja, que é tão importante para os nossos mundos hoje, o nosso mundo moderno, nosso mundo marcado por relativismo, diferentismo, enfim, até ateísmo? Pensemos nessas realidades, que Deus nos ilumine, por intercessão de João, a viver a nossa fé. Vamos concluir agora com a bênção final e não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, um bom dia todo e o Senhor nos acompanhe.